Neste vídeo, vou explicar os princípios da impressão 3D, desde a concepção de uma peça até o funcionamento básico de uma impressora. Se você gostou do tema, já se inscreva no canal, curta este vídeo e mande para os amigos, sempre lembrando de ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. O processo de impressão 3D inicia-se com o design da peça. O ideal é que as peças não possuam vãos livres, pois é necessário sempre uma camada inferior onde o material será depositado. Um software denominado fatiador transforma nossa peça em diversas camadas, sendo que a altura desta camada determina a qualidade da nossa peça final, sendo que quanto menor a altura da camada, maior o tempo de impressão e melhor a qualidade. Um ponto interessante é que as peças em 3D raramente são maciças. Seu interior é preenchido com estruturas capazes de suportar as camadas seguintes, conferir resistência mecânica e ainda assim economizar material. Algumas vezes é necessária a utilização de suporte para que nossa camada tenha uma superfície para ser depositada. Nesses casos, o próprio programa fatiador já é capaz de gerar a estrutura de suporte, sendo que pode ser impressa utilizando o mesmo material ou impressoras de bico duplo utilizando, por exemplo, PVA, que se trata de um material solúvel em água e facilmente removido. Nos casos em que a impressora só possui um bico extrusor, é utilizado o mesmo material para o suporte e para a peça, sendo necessário posterior remoção deste material adicional. O programa de fatiamento deixará um espaço entre a peça e o suporte, para facilitar a remoção do material de suporte sem danificar muito a peça. O programa de fatiamento também é responsável por gerar o nosso código G. O código G é uma série de instruções que indica para a máquina quais movimentos ela deve fazer. Os comandos G0 e G1 indicam que a impressora deve se movimentar, sendo que a maioria dos fatiadores utiliza G0 para movimentos onde não há extrusão, ou seja, não haverá deposição de material. Na linha selecionada, temos G0, indicando que a impressora deve se movimentar, com uma velocidade máxima indicada por F6000, ou seja, no máximo 6.000 mm por minuto. A posição de X também é indicada, assim como a de Y e uma altura Z de 0,7 mm para a camada. Além dos convencionais eixos cartesianos X, Y, Z, nas impressoras 3D temos também o eixo E, que indica o movimento para o extrusor. O código G é enviado a uma placa eletrônica para ser interpretado. Esta placa é responsável pelo controle do movimento e também das temperaturas da impressora. O bico extrusor é uma estrutura que se aquece até o ponto de fusão do nosso material. O material é então pressionado para ser depositado na camada anterior, dando origem ao formato da nossa peça. Os materiais mais comumente utilizados são o ABS, o PLA e o PETG. No entanto, no mercado existem diversas opções de filamentos condutores, flexíveis ou mesmo filamentos que possuem efeito amadeirado. Existem impressoras de diversos tamanhos e formatos, podendo imprimir até mesmo barcos ou casas. No meu caso, eu necessitava de uma impressora com uma maior altura no eixo Z, permitindo imprimir peças maiores ou mesmo evitar o uso de suporte dependendo da geometria da peça.
Para atender às minhas necessidades, baseando em outras impressoras, projetei minha própria impressora 3D, visando o aumento do eixo Z e a utilização de materiais facilmente encontrados no Brasil. Este projeto demorou cerca de 6 meses, desde sua concepção inicial até sua montagem. Nele também já foram previstos os locais por onde passariam os fios, garantindo uma melhor organização e estética. Se gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal.